Olá! Começando por aqui mais um podcast. Sejam todos bem-vindos aqui no Pod Mulher. Hoje é aquele dia, aquela segunda-feira, se você está assistindo agora na estreia, né? Ou você vai assistir em qualquer outro momento. Tem um episódio nosso aqui, gente, de 2 anos atrás, que volta pro ar, que as pessoas encontram, assistem, enfim. Mas é aquele dia gostoso, é aquele momento que você aí do outro lado para ouvir ou assistir uma boa história, conhecer mulheres e o principal, mulheres que nos inspiram. Esse é o objetivo do Pod Mulher, que você fique aqui com a gente e de alguma forma você tire proveito do conteúdo que vai ser discutido aqui, da história que nós vamos contar aqui. E a de hoje é muito especial, mas antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, quero agradecer a sua audiência. Estamos aí na média de 6 milhões de visualizações em 28 dias. Muito obrigada, viu, pela sua audiência aqui no canal Juliana Rangel News. Aqui, além do Pod Mulher, se você ficar por aqui, você vai ver reportagens de viagens, eventos. Tem também o News, que é um outro tipo de podcast voltado mais para o lado empresarial, de eventos. Gente, tem muito conteúdo legal. E o principal, conteúdo autoral e jornalístico para você aí à disposição, tá bom? Na tela do seu celular, na TV, enfim. E aproveitando, se você chegou aqui e não se inscreveu, gente, se inscreva já aqui, ó. Ative o sininho, já aproveita para receber notificação de tudo que a gente tem aqui diariamente de novidades, tá bom? Bom, vamos para a minha convidada de hoje. A minha convidada de hoje, olha, tenho certeza que, ou se você não viu a carinha dela por aí ainda, ou do filho dela, mas você vai lembrar de alguma coisa, até porque, primeiro que a história dela é muito bacana com tudo que ela vem contar pra gente, mas ela também é um sucesso na internet. Eu recebo hoje aqui a Patrícia Fernandes. Paty, bem-vinda! Obrigada! Imagina, obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, poder dividir um pouquinho da minha história com vocês aqui. Vai ser bem legal. Bom, criadora de conteúdo, mais de 2 milhões aí de seguidores, né? E de visualizações a gente nem se tem uma noção, porque, gente, cada vídeo ali é loucura, né? Muitas visualizações. Às vezes chegam 20 milhões, aí depende do vídeo, do mês, e é isso, alguns Mas virais. sabe o que é legal, gente? Eu falo da Patrícia, e eu queria já há algum tempo trazê-la aqui no Pod Mulher, para ela compartilhar um pouquinho da história dela, porque ela é criadora de conteúdo, né? É um sucesso nas redes sociais. Só que tem algo muito mais especial por trás, né, Patrícia? Porque assim, você primeiro que você mostra o real, né? Sim. A sua vida real e junto do Luiz. Sim. Que é o seu filho e que você deixa claro a questão da adoção, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso e eu acho que isso mexe muito com o pessoal que te segue e tudo, e inspira muitas outras mulheres a querer ter filho e, né, e fazer também uma adoção, né? Sim, com certeza. Eu tento trazer o máximo de vida real mesmo para a minha rede, e até porque foi isso que me trouxe na rede social, assim, que me viralizou, né, e que me trouxe os seguidores e tudo mais, que minha história virou sucesso, assim, foi muito de vida real, sabe? Nunca foi nada muito produzido, sempre foi trazendo a nossa história, o nosso relato, a fofurice do Luiz também, que veio, né, que foi inevitável, mas tudo começou com vida real mesmo, para inspirar e para trazer naturalidade para esse tema, né, que às vezes para algumas pessoas ainda é um pouco é um tabu ainda, às vezes, falar sobre adoção, né, para algumas pessoas ainda é uma coisa que as pessoas precisam de dedos, de pisar em ovos, às vezes, para falar. Então eu quero trazer um pouco mais de naturalidade para esse tema, para as famílias que foram formadas, né, através da adoção. Bom, a gente vai falar de tudo um pouco e, assim, o que chama a atenção nesse processo de adoção com o Luiz, que a gente quer entrar um pouquinho mais, é porque o Luiz, vocês adotaram ele na África, Sim. Né? É Malai que fala? Malawi. Malawi, né? Isso. Como que... Bom, primeiro, vamos começar do zero. Calma, que a gente tem muita coisa para falar. Primeiro que... Conta pra gente, assim, quando você decidiu ser mãe e o que você te levou a adotar, né? E principal, escolher aí a região. Por que foi na África? Conta pra gente um pouquinho pra quem tá em casa entender. Tá. E é bem importante falar sobre isso, inclusive. Por que a gente escolheu, por que foi na África, né? Primeiro,
quando casamos ali, né, eu e o Caio, nós decidimos que queríamos ter filho como todo mundo, naturalmente. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça que eu passaria por todo esse processo. E aí, começamos a tentar, naturalmente, no primeiro ano de casados, porque apesar de não saber, assim, que eu passaria por tudo isso, eu tinha alguma coisa que me dizia que já era para eu começar a tentar, que eu ia ter algum tipo de dificuldade. Eu não sei por quê. Eu só achava que ia ser difícil, mas que ia acontecer a gravidez, né? Que é o processo natural. E aí, no primeiro ano não deu certo. E aí, fomos tentando. E eu falei assim, e o Caio, na família dele, ele já tinha tido casos de demora para a gravidez acontecer. E aí, eu falei assim, Caio, vamos te investigar. Porque mulher sempre vai no médico, mulher se investiga a vida toda, né? A gente se previne, né? A gente vida já toda. sabe tudo antes, né? Só que homem não. E geralmente a gente acha que o problema está na mulher. Então, a gente sempre investiga primeiro a mulher, para depois ir para o homem. E no nosso caso, era o Caio, né? Ele é azospérmico. E isso impedia, né, a nossa gravidez de acontecer de maneira natural. Uhum. Então, assim, ele não tinha nenhum espermatozoide. Geralmente são milhões, né, que o homem produz. E aí, começamos todo um processo de investigação, de o que a gente pode fazer para que essa paternidade, essa maternidade aconteça, né? Nós dois começamos a pensar nas possibilidades. Então, a adoção já era uma possibilidade para a gente, né? Então, não dá certo de maneira natural. Vamos fazer fertilização? Vamos fazer... a gente fez a FIV, né? Fertilização, tem inseminação também. E adoção. Então, nós tínhamos esses caminhos, né? Para poder seguir aí e tentar. E aí, a partir de então, viramos tentantes. E aí, o Caio fez alguns tratamentos. Primeiro nele, nós tentamos tratamentos para tentar produzir, para ver se tinha alguma coisa que poderia ser feito por ele, né? Uhum. Para ainda assim tentar a gravidez. E, paralelo a isso, nós já iniciamos a adoção aqui no Brasil, normal. Nunca passou pela minha cabeça a adoção internacional. Então, começamos com a adoção nacional aqui no Brasil, lá na nossa cidade, em Minas, né? Em Araguari. E aí, no meio desse processo, nós mudamos para Ribeirão Preto. Interior de São Paulo, né? Isso. E quando nós viemos para cá, nós tentamos trazer o processo que já estava em andamento, mesmo que no comecinho ainda, mas tinha uma divergência de processo, assim, de etapa de processo, de Minas para São Paulo. E aí, nós não conseguimos trazer o processo para cá. E aí, a gente tem que começar tudo do zero. E o processo da adoção tem todo uma parte burocrática. Não é tão burocrático, mas tem. Você tem que fazer curso, tem que ter visita de psicólogo, enfim. E aí, quando nós tivemos essa negativa, assim, né? Nossa, já era mais um negativo, né? Que já era uma coisa que estava impedindo ali. E aí, naquele momento, nós pensamos e agora? Vamos recomeçar? Deu uma certa desanimada. E aí, foi quando a gente fez coincidentemente, assim, a gente viu que Ribeirão Preto é um polo, assim, de fertilização. Aqui em Ribeirão, muitas mulheres vêm do Brasil todo para cá fazer tratamento para engravidar. Eu não sabia. A gente caiu de paraquedas nisso. E aí, eu comecei a investigar. Sabe quando você quer comprar um carro e você só vê aquele carro na rua? Tipo isso. Aí, como a gente estava tentando, toda hora parece que caía coisa sobre adoção ou sobre a fertilização. E aí, começamos a investigar e fizemos as fertilizações aqui, em Ribeirão Preto. Eu fiz fertilização aqui, 2 fertilizações. Isso desde 2018 que a gente começou. E a primeira fertilização nós fizemos com doador anônimo, né? Porque o Caio não tinha os espermatozoides. E numa segunda tentativa, uma mudança de clínica, assim, eu tô tentando resumir, porque a história é bem longa, aconteceu tanta coisa. Mas aí, no meio disso tudo, milagrosamente encontramos espermatozoides no Caio. Ele não tinha nenhum, zero. Aí encontrou 2, acho que era 2 que encontrou. Aí falou, meu Deus, é um milagre, porque é pra ser, né? Tem que ser a fertilização. Uhum. E aí, fizemos um processo, um tratamento durante 1 ano de coletas seriadas. Ele ia lá, coletava, aí saía 2, aí saía 1, ia congelando. 1 ano, tentando. E aí, congelou lá 10, eu não lembro agora o número, mas foi tipo isso, uns 10. Aí, fizemos a fertilização com os espermatozoides dele, não deu certo. E aí,
No meio disso, assim, eu já estava bem... É bem desgastante o processo de fertilização, principalmente para a mulher. E aí, eu já estava um pouco sem vontade de continuar, assim, desanimada mesmo, sabe? Eu fui me desgastando muito, emocionalmente, psicologicamente, assim. E aí, conheci, por um acaso, uma história de um casal que adotou no Malawi, através de uma matéria no jornal. E aí, pesquisando sobre adoção, caí nesse casal, e aí essa pessoa falou uma frase, assim, que ela não... que eu achava que era uma coisa muito distante da minha realidade, sabe? Porque eu imagino o que passava na sua cabeça. Se no Brasil já é um pouco burocrático, imagina um outro país, né? Como que não seria ainda mais burocrático, né? Mais burocrático, mais caro. Então, assim, é um processo desconhecido, né? Então, aí eu achava muito distante. Mas comecei a investigar, a pesquisar. E aí conheci um casal que tinha adotado recentemente. Foi uma mulher que foi, assim, um anjo na minha vida. E ela começou a me ajudar com algumas informações que eram importantes, assim, de contatos importantes. E foi quando a gente decidiu, vamos entrar no Malawi também. Então, assim, eu gosto sempre de falar sobre isso, que a gente não escolheu adotar na África e descartou o Brasil. Nós continuamos tentando aqui. Ou seja, vocês estavam na fila aqui no Brasil também. Isso, na fila do Brasil, fazendo fertilização, e abrimos mais essa possibilidade que era o Malawi. Então, assim, foi mais uma tentativa, não foi uma... Porque, geralmente, eu recebo muita mensagem, já recebi muita mensagem de, nossa, mas por que adotar no Malawi, né? Com tanta criança no Brasil. Enfim. E, assim, na verdade, não tem tanta criança habilitada para adoção no Brasil. Tem muita criança em abrigos, mas não significa que elas estão para a adoção. Elas estão em processo. A burocracia de adoção, geralmente, é com a criança, não é com a gente, né? Com os pretendentes. É a preparação, porque para destituir ela da família... Demora muito. E muitas são retiradas das famílias, né? Até por violência. Sim. Ou seja, tem todo um processo psicológico, uma série. Não é assim, simplesmente, saiu dessa família, já... Vai para adoção amanhã. Não, de forma alguma. Não, demora muito. E às vezes anos, às vezes a criança fica anos, e às vezes ela já chega numa idade que às vezes ela já está na idade de sair do abrigo, que é 17 anos. Se não me engano, acho que é 17 para 18. E enfim... o processo para adoção aqui no Brasil, a parte mais burocrática, quem sofre são as crianças mesmo. Porque entende-se, né, aqui no Brasil, que para a criança, o melhor é ela continuar na família de origem dela. Então, eles tentam fazer de tudo para que essa criança permaneça nessa família de origem, até chegar na conclusão de que ela vai para... Todas as tentativas, e que é o certo, né, Patrícia? Aí tenta uma avó, tenta um tio, assim, eu acho que é um certo até determinado ponto. Depende também da estrutura dessa família, né? Porque não são famílias que são... As pessoas têm uma noção de família que é a que a gente vive. E, geralmente, a criança que vai para a adoção, que fica habilitada, ela está vindo de uma família que tem uma estrutura totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver nas novelas e o que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Então, assim, geralmente, para ela ser retirada dessa família, é porque é caso de violência, de abuso. Né? Então, assim, alguma coisa faltou para aquela criança, que são as necessidades básicas, né, para ela. E, enfim, não tem ninguém ali naquela família que possa acolher. E aí, essa criança vai para adoção. Então, geralmente, são casos, assim... difíceis, tristes, né? Nenhuma criança vai para adoção com uma história bonita, como a gente via nas novelas, que a pessoa só não queria, vai lá, entrega ali, e coloca na porta de alguém. Isso não existe mais. E, enfim, estávamos no processo aqui no Brasil, assim como no Malawi, e assim como fazendo fertilização. Porque na minha cabeça eu vou tentar tudo que tiver ao meu alcance. E o que for a hora. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, esse era meu pensamento. Eu vou deixar todas as portas abertas para essa maternidade acontecer como tiver que acontecer. E aí, no Malawi, foi um processo mais rápido.
Então, ele aconteceu mais rápido do que no Brasil e aconteceu mais rápido do que também as fertilizações. E aí foi quando eu parei de fazer os tratamentos, né, para engravidar, quando a gente entrou e deu certo, quando falaram que tinha uma criança pra gente, né? E eu já estava com o coração um pouco mais para adoção do que para a gestação. Eu já tinha desgastado muito com as tentativas. E eu já fui me preparando durante todo esse tempo, sabe? Amadurecendo, para entender que também é uma maternidade legítima, né? Sim. Independente de ter sido gerado na minha barriga ou não. Então, eu já estava mais tendenciosa para adoção. E aí, quando saiu, eu falei, realmente é isso, é o que eu queria e aí deu certo no Malawi primeiro, por isso que acabou dando, foi uma coisa que foi indo, mas que aconteceu primeiro. Nesse processo, desde quando você deu entrada aqui no Brasil para a adoção final, foram quanto tempo total? Total, desde quando eu comecei... Por exemplo, a primeira vez que você falou, não, eu vou adotar, e você foi procurar aqui no Brasil e se inscreveu para adoção. Eu acho que eu não tenho certeza agora da data, assim, de tempo, mas eu acho que nós ficamos uns 9 anos, 8. Esperando. Uns 8 anos, 8 eu acho, 8 anos. Porque a gente casou e no primeiro ano começou a tentar engravidar. Então, assim, no segundo ano de tentativa que a gente descobriu a infertilidade, eu acho que a gente já começou a tentar na adoção lá no Brasil, aqui no Brasil, lá em Araguari. E na África, vocês ficaram quanto tempo esperando? Um ano. Vocês eram? Um ano. Nosso processo foi todo um ano. Assim, eu tô falando no Brasil 9 anos contando todo o tempo, né? Mas de fila mesmo... E depois vocês tiveram que fazer de novo no Brasil, né? Isso, de fila mesmo não deu tudo isso. Porque aí a gente começou do zero aqui em Ribeirão Preto. Então, de fila... Aí perdeu aquele tempo que Isso. vocês estavam. Isso. Mas mesmo assim o processo foi mais rápido lá fora. Bem mais rápido, mas muito mais burocrático. Muito mais. Então, assim, as pessoas têm uma ideia de que por ser rápido é mais fácil. Não é fácil, é muito difícil. E assim, cada caso é um caso. O nosso caso foi rápido, tem caso que não é tão rápido assim. Tem caso que às vezes a pessoa fica anos e tem caso que às vezes sai antes de um ano. Então, é um processo que depende muito da criança, da relação da criança com a família de origem, que também tudo isso é levado em consideração. Uhum. Então, assim, tudo depende. Não tem uma receita, sabe? Mas que é muito burocrático, todos os casos são, com certeza. E como foi, por exemplo, quando vocês foram comunicados que tinha uma criança que estava apta para adoção e que tinha o perfil, né, do casal? Porque eles avaliam muito pelo perfil também dos pais e tudo, né? Sim. Quando nós recebemos a notícia, foi muito engraçado, Como muito vocês curioso, receberam? Assim. Foi muito curioso, porque no dia que a gente recebeu a notícia, até então a gente nunca tinha... a gente até tinha recebido uma primeira vez uma foto de uma criança, há um tempo, assim, antes. E aí, não era um caso pronto. Temos essa criança para vocês. Era uma possibilidade. E aí, sabe, eu falei, não sei, sabe? Não senti. Eu ficava com esse negócio de ter que sentir, né? Mas não era pra gente escolher, né? não. Essa história da criança, da foto, não era assim, temos essa criança para vocês. Era uma possibilidade que mandaram pra gente. E aí, falei, não sei. E aí, quando eu recebi a notícia do Luiz, quando eu não vi foto, a gente não viu nenhuma foto dele. O orfanato que ele estava não mandava foto. Alguns orfanatos mandavam. O que ele estava, não. As freiras eram um orfanato católico e as freiras não mandavam foto por ser criança, que eu acho até que é certo. E nem depois que a gente voltou e tal, elas não mandavam. E aí, quando a gente recebeu a notícia, temos uma criança, eu tinha certeza que era ele. Naquele momento que eu recebi a notícia, eu tive a certeza que era ele. Eu senti, eu falei, sim, eu tenho certeza, é ele. E aí eu mandei mensagem para minha família, né, para minha mãe, minhas irmãs, e elas também falaram, minha irmã falou, nossa, eu senti uma coisa muito forte. Foi uma coisa bem assim, que a gente sentiu mesmo, sabe? O Caio também, e a gente já começou a chorar, e já falou que era ele. E aí falaram assim, vocês têm que vir o quanto antes. Então, vocês tiveram que ir lá fazer todo o processo normal de adoção, né? Aí tem que vir aqui para conhecer, para ver se vocês querem mesmo. E depois a gente começar o processo para essa criança. Porque até então a gente fica você entra num cadastro.
Aí tá procurando a criança. Achou essa criança? Agora o processo é para essa criança. Vamos nomear essa criança no processo. E aí a gente tinha que ir para conhecer ele, para ver se a gente queria nomear ele no processo. E aí a gente comprou a passagem para uma semana, na outra semana, sem saber assim, sabe? Nada, o que Só vai. aguardavam, né? Só vai. lá. E aí foi muito na certeza de que era ele, porque se pensa, você compra uma passagem para ir para um outro continente, para conhecer uma criança que você não sabe se até o momento você fica, será que é meu filho? Você não sabe, você não tem certeza de nada. E a gente só foi, a gente acreditou muito que era ele, sabe? E fomos para conhecer o Luiz. Pegamos o avião na semana seguinte, organizamos tudo e fomos lá para conhecer o Luiz. E Foi como uma foi o primeiro contato? E aí, o primeiro contato já foi totalmente diferente. E a gente gosta muito de falar sobre isso, porque as pessoas romantizam esse primeiro momento, né? Criam-se Eu a romantizava. expectativa, né? Eu romantizava e as pessoas também romantizavam do tipo, nossa, eu espero que quando você chegar lá, seja um reencontro de almas e que você consiga, né, enxergar nele seu filho. As pessoas falavam isso, né? As pessoas que sabiam, que eram poucas. Mas, enfim, eu tinha muito isso na minha cabeça também, que eu ia chegar lá e ia bater o olho nele, meu coração ia bater muito acelerado, assim como eu senti quando eu recebi a notícia. Mas não senti nada. Eu olhei pra ele, assim, e assim, porque muita coisa conta, né? Você está nervosa, você está ansiosa. Nós estávamos muito nervosos. E aí eu cheguei lá, eu lembro direitinho, assim, eu cheguei, a gente desceu do carro, e aí eles não estavam, houve uma falha na comunicação entre eles, e eles não estavam nos esperando naquele momento. E aí, quando nós chegamos, estavam todas as crianças lá fora, num alpendre, assim, numa areazinha, e não podia estar todo mundo ali. E aí eles não estavam esperando a gente. Então, e era um dia seguinte que a gente chegou no Malawi. Então, assim, você chega, é um choque de realidade muito grande. Você já tá... Eu tive antes de dormir, eu tive um ataquezinho de ansiedade, assim, antes de dormir. Por estar num lugar que eu não conhecia nada, que eu mal falava inglês. Eu não falo inglês. Eu fiz um curso, assim que eu entrei na fila, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular numa aula de inglês. Fiz um ano de inglês para pelo menos comunicar o básico. Mas é isso, eu não falava inglês. Eu pensei, gente, se o Caio... E aí a gente ainda estava na pandemia, né? Ainda estava no finalzinho da pandemia. Aí eu falei, gente, se o Caio passa mal aqui e desmaia porque ele fala inglês, o que eu faço? Sabe? Num lugar que eu não conheço nada nem ninguém. A gente estava num finzinho, assim, num lugar bem distante, que era bem, assim, tipo uma chacrinha, o hotel que a gente ficou. Então, assim, me bateu um certo desesperozinho, tipo, nossa, o que pode acontecer aqui, né? E, enfim, cheguei lá no outro dia com as emoções todas muito afloradas, esperando o momento. E aí, quando eu olhei para o Luiz, eu vi que primeiro eu cheguei, aquele tanto de criança, eu olhei para elas, assim, e eu fiquei tentando procurar qual que era ele, né? E você fica criando expectativa do rostinho. Você sabia que ele era bebê? Sabia. Você sabia o tempo eu só sabia dele. que era um menino que tinha 8 meses. Eles falaram 8 meses, mas na verdade ele tinha 7. E aí, só sabia isso, mas tinha muitos bebês na área que ele estava. Então eu cheguei e eu fiquei vendo aquilo, assim, aquele tanto de criança. E assim, e elas me olhavam com o olho, assim, enorme, porque você chega lá, para elas é um grande... para elas é diferente, pessoas brancas, que elas não estão acostumadas, né, a verem. E aí elas ficaram todas assim, olhando, e aquele olhinho curioso, e eu olhando, e aí você ter que concentrar, que você tá ali por causa de uma, e ter que ignorar as outras. Então, assim, foi um... Impactou um pouquinho, né? Foi bem, assim, um choque de realidade e um misto de emoções, assim, e agora eu tenho que sentir, cadê eu não tô sentindo? E essa cobrança, sabe? Então, assim, foi decepcionante, sabe, nesse primeiro momento. Aí eu fui embora de lá super chateada. Eu falei, liguei. Mas assim, a gente pegou ele. Então, mas você conheceu Conheci ele naquele nesse momento. dia. Pegamos, ficamos um pouquinho ali com ele e tal. Mas enfim, não senti nada. E ele não dava. Ele é super carismático, né? Mas ele não dava um sorriso. Bebezinho nada. Bebezinho nada. E era assim, 7 meses, mas ele não tinha muita mobilidade. Ele não mexia muito bem. Ele era muito bebezinho. Parecia que ele era quase recém-nascido, porque ele só mexia o olho.
Ele não fazia muita coisa, porque nessa idade os bebês já estão mais Já, firminhos, né? é. Ele não era muito firminho, você pegava ele, ele ainda não tinha o pescocinho firme. Então, assim, ele ficava muito só assim. E ele não dava um sorriso pra gente, não tinha uma interação. Eu falei assim, gente, eu fui embora de lá, assim, a gente ficou lá um pouquinho, aí eu fui embora. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe e para as outras mães que já tinham adotado lá, que eram as que estavam me ajudando. Eram 2 mães que me ajudavam, assim, aconselhavam e tal. E aí eu mandei mensagem para elas e falei, nossa, eu tô muito chateada, porque eu acho que não é ele. Eu não senti que é ele. Não teve emoção. Aí elas falaram, calma, não é assim, tenha paciência, o amor vai nascer, o amor é um processo, é uma construção. Muitas vezes a gente que gera, porque uma dessas mães já tinha gerado 2 crianças. Ela falou, muitas vezes a gente que gera, quando nasce, a gente olha para a criança e também fala, não senti nada nesse primeiro momento, e tá tudo bem, esse amor vai ser construído com o tempo. Tenha paciência e tal, com o tempo ele não tem nenhum tipo de estímulo. Ele não tem estímulo, ele não sabe interagir, ele não sabe ainda, isso vai acontecer. E aí eu falei, eu vou dar essa chance, né, essa oportunidade, porque realmente eu acho que eu fui muito emocionada ali naquele momento. E aí a gente ficou lá uns 10 dias, talvez, e aí em processo de convivência com ele, a gente ficou 1 semana, mais ou menos, acho que foi isso. Todos os dias indo lá A gente ia, passava abrigo. ali umas 2 horinhas, 3 com ele, e depois voltava pro hotel. Então, assim, não era o máximo também que elas permitiam, mas aí a gente ficava junto, brincava com ele, fazia uma troquinha de roupa quando precisava trocar alguma coisa. Uma convivênciazinha, assim. E aí, com o tempo, foi mudando isso, sabe? Aí eu vim embora já toda mais consciente disso, dessa questão do amor mesmo, que ia nascer com o tempo. E com o tempo eu fui vendo que realmente era ele mesmo, era para ser ele. Foi só aquele momento ali que às vezes a gente deixa a ansiedade É tomar muita emoção. conta. Eu acho que são muitos sentimentos na Muita hora, cobrança né? também. A gente E aí, se cobra. e eu imagino também que pesa tudo no sentido assim, de vir tudo, né, na sua cabeça. Tudo que você ouve, te falam, ao mesmo tempo eu acho que tem um medo. Medo, muito Não é, gente? Eu medo. estou Do adotando em desconhecido. outro lugar. E assim, será que é isso? Eu acho que mistura tudo Tudo. isso dentro, né, Tudo. Patrícia? Mistura tudo, todos os sentimentos, todos os anos, né, que a gente ficou esperando por aquele momento, ia criar uma expectativa durante todos esses anos para esse encontro, né? E é isso, mas aí com o tempo eu vim embora. O que me fez ter a certeza, assim, sabe, de que eu já estava amando ele, foi quando eu vim embora. Nós voltamos, foi a parte mais difícil. Então vocês não voltaram com ele já? Não, a gente vai, fica lá, faz essa convivência. E aí nomeia ele por um processo. Quando nomeamos ele no processo, a juíza vai determinar lá o dia da audiência para ela falar se ele é o nosso filho ou não, se ela vai dar a guarda dele. Enfim, a gente conseguiu depois a guarda dele para ficar um tempinho antes, que depois eu posso contar. E aí eu tive a certeza de que era ele, assim, quando eu vim embora. Porque aí quando eu vim embora, aí meu coração ficou lá. E aí eu peguei Covid. Na volta, peguei Covid, fiquei muito mal, eu vim chorando eu fui saber que eu peguei Covid quando eu cheguei aqui, mas eu vim chorando no voo, porque como ele não tinha essa questão dos estímulos da mobilidade, eu fiquei cismada de que ele tinha um probleminha na perna. Eu pegava a perninha dele e a perninha dele era muito assim, não esticava. Aí eu tentava esticar, voltava. Aí eu falei, ele tem alguma coisinha na perna. Não que fosse um problema, mas eu queria poder ajudar. Eu pensei, eu vou embora, vou deixar ele aqui, e sabendo que eu posso oferecer para ele lá um tratamento que seja adequado, sei lá, o que for necessário fazer. E aqui ele não vai ter esse atendimento. E aí eu vim embora preocupada com isso, que eu queria ver isso. A gente tentava colocar ele, às vezes, de bruço para ele movimentar, para ver se o pescocinho dele Mas movimentava. tudo era falta de estímulo, Tudo era falta né? de estímulo. Você imagina que Total. ele devia ficar na mesma posição Sim. o tempo todo, todos os dias ali, Ninguém né? dava colo, ninguém dava. Dava colo assim, ficava aqui, deitado. Não tinha uma coisa de ficar brincando. Eram poucas freiras para muita Colocar para ir criança. sentando, Não né? tem nada disso. E então, eu voltei muito preocupada com isso. Aí cheguei aqui, peguei Covid, fiquei isolada. Porque estava bem no auge ainda da pandemia, assim, no finalzinho quase, mas a gente ainda se isolava e tudo mais, bem preocupado.
E aí, eu fiquei muito preocupada com ele, eu só chorava, só chorava. Eu pensava que eu deixei ele lá, e aí eu tava longe, eu não sabia se iam cuidar, que cuidado que ele ia ter lá, sabe? Enfim, aí eu tive a certeza, assim, de que era ele, porque eu falei, gente, como que pode? Eu conheci ele semana passada, e agora eu já não consigo me imaginar sem ele, e eu tô aqui vivendo aqui pensando nele lá. E aí eu fui tentar concentrar em outras coisas, em preparar para recebê-lo. E aí a gente voltou para o Malawi uns 2 meses depois para poder morar com ele. A gente conseguiu a guarda dele. Aí nós moramos 2 meses lá. Vocês tiveram, lei, vocês tiveram que ficar 2 meses morando lá com ele. Não é obrigatório ficar morando lá esse tempo. O que acontece é que nós conseguimos a guarda dele com um tempo de antecedência. Geralmente a juíza que vai determinar, né? A audiência é tal dia, venha, sei lá, com tanto tempo e tal. Ela não tinha falado nada pra gente, a gente só tinha uma data. Aí nós conseguimos com o pessoal como que fala? Da vara da infância de lá, eu esqueci o nome agora. Aí nós conseguimos com ele a guarda dele. Falou, a gente pode ir antes para ficar com ele até a audiência, para poder conviver, porque é um bebê, a gente quer que ele ganhe confiança até para quando a gente voltar na viagem e tal. Aí ele falou assim, eu consigo a guarda dele para vocês, provisória, até a data da audiência. Porque se não desse certo, a gente tinha que devolver a criança, né? Meu Deus. Ele tinha que voltar pro orfanato. Porque acontece dela não se às vezes não adaptar, dá né? certo, às vezes a juíza fala, não, vocês não estão preparados, volta aqui tal dia, aí vocês têm que voltar para o Brasil, voltar para lá em uma outra audiência. E aí, a gente ficou lá esses 2 meses com ele, a gente ficou uns dias antes, deu 1 mês e pouquinho, e aí depois da audiência a gente ficou um pouquinho mais, porque a gente teve uns problemas lá com o passaporte dele. Lá no Malawi estava com alguns problemas de impressão de passaporte, falta de papel, algumas coisas nesse sentido. E aí a gente ficou um pouquinho a mais, mas foi mais ou menos esse o prazo. 65 dias, eu acho, que a gente ficou lá. E aí ficamos nessa adaptação, que foi muito positiva, assim, pro nosso processo. Contou muito pra nossa audiência, sabe? Porque, realmente, quando a gente chegou no dia da audiência, a juíza falou, ele já tá em família, sabe? Eu lembro, assim, é até emocionante falar, porque ela falou assim, não é justo que ele seja abandonado de novo, porque ele já está na família dele. Ela falou isso. Então, já era nosso, a gente já tinha criado laço. Quando a gente chegou lá para essa audiência, a gente acalmava ele no choro, entendeu? Minha mãe estava junto. Aí ele chorou, a gente acalmou. Ele quis dormir, minha mãe fez ele dormir. Então, ela entendeu que ele já se sentia seguro, ele já estava seguro com a gente. Então, assim, esse tempo morando lá com ele foi muito importante, tanto para a audiência quanto para a gente, para quando a gente voltou, quando voltasse, né, já tivesse uma segurança mesmo para começar a vida aqui com ele. Então, assim, foi muito importante. Mas não que seja obrigatório, nem toda a família vai e fica tanto tempo. Mas fez a diferença para você? Fez muita diferença para a gente. A gente não ia nem conseguir ficar aqui também, pensando que ele estava lá, que ele estava lá, que né? a gente já podia estar com ele, sabe? E aí, quando o assistente falou, pode vir, que eu consigo, a gente falou, vamos agora. A gente só comprou a passagem e foi na primeira data que tinha. Não pensamos em nada, assim, e já fomos. E o total, assim, desde quando vocês tiveram a possibilidade de ser ele, até o dia que vocês vieram para o Brasil com ele, foram quanto tempo? Quanto tempo no total? De quando ele... A partir do momento que vocês estavam aqui no Brasil e falaram, olha, tem, né? Essa criança. E até todo o processo. Até vocês chegar aqui, quando vocês voltaram para o Brasil com ele. 4 a 5 meses. Porque quando falaram que tinha uma criança, a gente já viajou no mesmo mês. Ficamos lá uns 10 dias. Aí voltamos, ficamos aqui uns 2 meses até a audiência. E lá nós ficamos mais uns 2. Então, foi de 4 a 5 meses esse processo. Desde que a gente soube que tinha o Luiz, né? Que já existia a criança, até chegar aqui no Brasil com ele. Foi mais ou menos uns 5 meses. E como é que é a Patrícia, mulher, no dia a dia, antes do Luiz e depois do Luiz? Nossa, muda total, né? Filho muda a gente totalmente, né? Eu confesso pra você que eu estou me redescobrindo como mulher, porque depois da maternidade eu fui muito, como eu quis muito,
a maternidade, quando o Luiz chegou, eu quis me dedicar demais para essa maternidade. Então, assim, eu fiquei muito exclusivamente para ele, vivendo para ele, né? O primeiro ano foi totalmente para ele. Aí, as coisas foram acontecendo na minha vida de uma maneira com as redes sociais, né? Que virou meu trabalho hoje. Aí que eu fui começar a me desprender um pouco e ir soltando para poder voltar a olhar para mim e me olhar novamente além da maternidade, né? Porque por muito tempo eu fiquei muito focada nisso. Eu queria muito empenhar nisso, né? Eu queria muito estar mãe, ser mãe. E aí, estar não, né? Ser, porque a gente vai ser a vida toda. E aí, antes do Luiz, nossa, eu passei por tantos processos, mas tantos processos que eu consigo me ver em tantas fases, em tantas versões, assim, porque antes dele, muito recente, assim, antes dele, essa luta pela maternidade me fez passar por tanta coisa que eu me descobri, assim, forte, frágil ao mesmo tempo, porque eu tinha muito medo de demonstrar fragilidade. Tanto que eu não falava pra ninguém que eu tava tentando engravidar, que eu tava no processo. E a maioria é assim, né, a Patrícia? maioria das mulheres não conta. Eu imagino quantos relatos você não recebe, nossa, às vezes até por dia, nas suas redes sociais, de mulheres que estão nesse processo que sim, você passou, né? Muitas mulheres. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de falar sobre isso, né? Então, assim, eu fui me descobrindo durante todo... um mix, eu acho, de medo, de... Não sei se seria vergonha também, às vezes, no sentido de, se não der certo, eu vou falar pra todo mundo. Também, sabia? Como que eu vou falar pra todo mundo? Não deu certo. Eu acho que tem muito isso também, não tem? Tem. Eu acho que tem um pouco de vergonha também, sabia? Porque... de uma certa forma, você se sente meio que fracassada, né? Fracassei aqui nessa missão. Mesmo que, por exemplo, no meu caso, tenha sido o fator masculino, né? Mesmo assim, gera uma cobrança. Porque no meu caso, o que aconteceu? Fiz as fertilizações. E aí, todo mundo fez o que dava para fazer. Os médicos, né? Aí chega no ponto que só depende do meu corpo, do meu organismo. Que é quando não pegava, não se explica por que não pegou, não tem explicação. E aí você se cobra, nossa, mas o problema sou eu, porque eu fiquei muito ansiosa, fiquei muito nervosa, porque as pessoas falam um pouco disso, né? Você tem que relaxar, mas você tem que ficar calma, não fica pensando muito nisso. Como mas é só que você quem não vai pensar passa nisso? pelo processo sabe o que é, né? Sim, não tem como você não pensar. E as pessoas falam isso, né? Você tem que relaxar, você não pode ficar pensando demais. E... cara, não tem como você não pensar demais. Então, assim, eu acho muito injusto essa cobrança com a mulher, porque ela já tá passando por tanta coisa e ainda ter que se cobrar e pensar que, nossa, o problema tá em mim, o problema tá no meu corpo, que não tá dando certo, porque os médicos fizeram a parte deles. E assim, a medicina fez o que dava para fazer. Não vingou, não pegou aqui dentro por... será que é porque eu fiquei nervosa? Muitas vezes eu já me cobrei. Nossa, eu não posso ficar nervosa, não posso ficar pensando demais nisso. Mas não tem como não pensar. É porque você tá vivendo aquilo, você tá vivendo para aquilo. Você tá vivendo para aquilo naquele determinado momento da sua vida, né? Então, assim, eu vivia para isso. Eu dei uma pequena adoecida, assim, sabe? Nesse tempo de tentar. Porque eu pensava muito nisso. E eu já tava... no meu caso, foi... muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque eu tinha acabado de mudar para Ribeirão Preto. E eu vim para cá sem muito propósito. Eu vim acompanhando o Caio. Ele veio... que veio a trabalho. A trabalho. E aí eu vim... eu falo assim, sem propósito, e eu acho que eu não faria isso de novo. Acompanharia ele, mas eu teria um propósito para mim, enquanto pessoa. Porque quando eu cheguei aqui em Ribeirão, eu não era ninguém. Eu achava assim, eu não sou ninguém, eu sou esposa do Caio, porque é o Caio que veio fazer alguma coisa. Então, assim, eu não conhecia ninguém, as pessoas que eu convivia eram pessoas do trabalho dele, ou pessoas que ele... Então, assim, tudo girava em torno dele. Então, assim, eu não sentia protagonista da minha vida. Então, assim, eu vivi tudo isso ainda junto com... eu acho que faltou um pouco de maturidade no primeiro momento da nossa parte de começar a fertilização sem olhar para isso, sem olhar para a minha questão enquanto mulher mesmo. Eu não estava bem, eu já não estava bem quando eu comecei as fertilizações.
Então, por isso que eu falo assim, que eu vi várias versões da Patrícia durante todo esse processo. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, gente, eu sou outra pessoa hoje, sabe? Tudo mudou. Porque eu era uma menina até, sabe? Eu tinha acabado de fazer 30 Hoje você tem anos. quantos anos? Eu tô com 37. Eu tinha 30. Então vocês adotaram o Luiz com 34. E aí, quando eu comecei a tentar, eu tinha 30. Aqui, né? Quando eu comecei a tentar a fertilização, eu tinha 30. E aí, tava passando por tudo isso. E aí, eu acho que isso foi... Eu fui me preenchendo só disso, só dessas tentativas, e muito sozinha. E aí vem as frustrações, Isso, junta tudo. Tudo. E o Caio trabalhando muito, porque ele veio a trabalho, era uma coisa nova, ele mergulhado no trabalho, e eu mergulhada nessas tentativas, como se isso fosse me preencher mesmo. E não preencheu, porque eu acabei adoecendo, tentando engravidar. E a Patrícia... Depois do Luiz. Depois do Luiz, nossa, o Luiz me transformou totalmente, porque aí, depois do Luiz, eu fui aprendendo que não tem nada a ver com maturidade ou imaturidade, por exemplo, esse meu jeito de esconder as minhas fragilidades. Por exemplo, hoje, expor a minha vida como eu exponho, é assim, o ápice para mim, porque eu não contava nem para minha família. Mas como é que surgiu, por exemplo, essa oportunidade que você... Não seria uma oportunidade, mas assim, que aconteceu. Que aconteceu. De você ir para as redes sociais e de repente se ver viralizada, seguidores. Foi tudo organicamente, nada foi calculado. Por isso que eu falo assim, eu fui aprendendo mesmo, crescendo. E quando a gente chegou com o Luiz, nossa família mora toda em Minas, né? Eu tenho a minha irmã com a minha cunhada que mora aqui hoje, mas a minha mãe, todo mundo tá lá em Araguari. E aí, quando nós chegamos, aquela coisa de mandar tudo pra família, então tudo que Grava eu fazia, vídeos de todo jeito. Tudo eu gravava para mandar pra minha família. Uhum. E aí, eu postei, e nem pros meus amigos eu contava, né, que tava tentando. E aí eu fiz um vídeo contando resumidamente a nossa história, porque agora que eu postei que eu tenho filho, eu preciso contar para as pessoas como que eu isso tenho aconteceu, filho, né? né? Porque do nada eu chego com um filho de 1 ano. E aí eu postei, né, que nós tínhamos, a primeira foto foi uma foto nossa, falando que agora a gente tinha o nosso filho. E aí eu falei, agora eu vou contar para as pessoas, porque agora já deu certo. E eu tenho muito isso de não contar antes de dar certo, tá? Eu não conto as coisas até darem certo, para tirar um pouco de energia, assim, da especulação das pessoas. E aí eu fui contar e fiz uns videozinhos, assim, contando um pouco da nossa história, de como que foi. E aí, comecei no TikTok. E aí, eu não movimentava o TikTok, eu tinha a conta já, sei lá, mais de ano, mas eu nunca tinha postado nada. Tinha vídeos só no privado, assim, que ninguém vê. Uhum. E aí, postei esses vídeos lá e aí começou a viralizar de uma maneira que eu nunca esperava. Eu não sabia como funcionava o TikTok. Então, começou com você contando a história, né? Contando a história. Do filho. Isso, e começou a viralizar. E aí, depois eu postei um videozinho do Luiz também, que até então era só contando a história. E depois eu postei o Luiz, e o do Luiz também viralizou. E aí foi meio que orgânico mesmo, sabe? Não era uma coisa que foi pensada, vou fazer para tentar viralizar. Não foi. Foi muito por acaso. E depois eu levei para o meu Instagram os mesmos vídeos, né? E aí foi viralizando lá também. Mas não foi pensado, sabe? Foi acontecendo. E isso também fala muito sobre o tudo que muda, né? Porque antes do Luiz, assim, antes de todo esse processo, eu era muito preocupada com o que os outros iam pensar também, sabe? Então, eu não gostava de expor muitas coisas, tanto por essa energia e também pelo que as pessoas vão falar ou pensar. E aí, depois do Luiz, depois que as coisas foram acontecendo na internet, e aí eu fui vivendo ali para ele, parece que nada mais importa. Eu olhei para minha história e falei, gente, é a minha história. Eu vou contar da maneira que eu quiser contar. Eu sei que eu posso. E aí eu percebi que também eu podia ajudar outras pessoas. Isso que eu ia falar agora. Você se abrindo e você expondo, foi uma forma que eu acho que com o tempo você foi descobrindo também que você podia ajudar outras mulheres, né? Sim. Que quantas que não passam pelo processo diariamente aí que você passou?
tanto da fertilização, da frustração, Uhum. da demora, do entendimento da adoção, os caminhos mesmos que tem aí de opções para a maternidade e o quanto que às vezes é um pouco doloroso até você chegar na reta final e Uhum. ter seu filho, né, e tudo mais. Sim. E aconteceu isso mesmo. Muitas pessoas começaram a mandar mensagem, porque eu sei que quem está nesse lugar, às vezes, fica um pouco sem informação. Hoje, a gente já consegue ver vários perfis falando sobre adoção, sobre infertilidade, enfim. Mas quando eu comecei, Não tinha não muito. tinha tanto. Até porque também a Não internet mesmo, ela deu uma boa explosão pós-pandemia, né? Pós-pandemia. No meio da pandemia e depois que foi. Explodiu muito mais, né? Os perfis, Não era assim, tanto, né? É. E não era tanto perfil humanizado como a Sim. gente vê hoje, né? Era muito comercial, aquela coisa de influencer de moda. Não era algo que você pega o celular e sai contando. Não, mudou muito de lá pra cá. Aconteceu muita coisa nas redes sociais de lá pra cá, da pandemia pra cá, né? Sim. E sim, eu sentia que faltava informação quando eu estava tentando. Todo o processo que eu fiz, assim, faltava muita informação. E aí eu falei, eu posso ser essa informação para as pessoas agora, eu posso ser esse apoio, enfim. E eu também posso, como eu disse, naturalizar, né, essa perfil de família, né? Trazer isso como natural, falar de adoção de uma maneira natural, porque as pessoas às vezes não falam de maneira natural, né? Acham que, nossa, mas ele sabe que você vai contar para ele que ele foi adotado? Mas é óbvio, a gente já conta, então pra gente não é um problema. Porque quando a gente fala dessa forma, fica parecendo que é um problema, né? Que é errado, né? Que, ai, não, ele é... Gente, e aí? Ele é adotado, ele é meu filho. Isso. Não muda nada. Isso não muda. Não é ele ter nascido na minha barriga ou não que faz ele menos filho. Isso é uma coisa também que quem acompanha, gente, a Patrícia pode ver, inclusive, tem um vídeo recente que você postou com ele falando sobre a questão na escola, né? Sobre como ele era o filho e como o amiguinho era. Então ele vai contando, né, pra você Tô que... lembrando qual que é o vídeo. Ah, eu não sei se... eu vi esse tempo atrás, acho que é Da recente. escolinha? Não, mas ele tava com você em casa e aí ele vai contando que o amiguinho nasceu da barriga da mamãe. Sim, que eu falo sobre... Eu vou perguntando ele. Isso, e ele vai falando dele. Do amiguinho, E assim, isso e ele mesmo. fala... Gente, ele tá com 4 anos, né? 4 anos. Ele fala numa naturalidade, ou seja, você enxerga que como vocês lidam com isso hoje, com essa naturalidade, ele não tem... ele não sofre nada em questão de, às vezes, sofrer algum bullying na escola. Porque se alguém falar isso com ele, é algo muito natural para ele, né? Essa é a nossa intenção, né? Que seja natural para ele e que não seja visto como um problema mesmo. Então, é isso. Eu perguntei para ele no vídeo, né? Você nasceu da barriga da mamãe? Aí ele fala, não. Aí eu falo, e o fulano, o amiguinho? Aí o amiguinho nasceu da barriga da mãe dele. E é isso. Então, assim, a gente fala de maneira que ele entenda, né? Porque ele tem 4 anos. Também não adianta eu sentar ele e falar, olha, meu filho, eu vou te contar uma coisa. Você foi adotado. Não, ele não vai entender nem Ele o que é a não vai palavra. entender. Então, assim, a gente conta de maneira que ele entenda e que seja natural. Então, assim, não vai ser um problema pra gente isso. Se lá na frente surgir outras questões para ele, que seja sobre a história dele, de origem, né? Aí já é uma outra questão que a gente vai resolver lá pra frente, quando ele tiver maturidade. E Cada a gente momento certo ali tem um momento certo passo, para né? tudo. E é muito importante, essa questão, assim, foi muito importante para mim, porque na minha família, eu tenho um tio que veio através da adoção, né? O irmão da minha mãe. E quando eu contei pra ele, a gente contou pra ele que tava indo no processo, eu contei quando eu tava Ele indo pra sabia, Malawi. ele sempre soube que foi adotado. Ele sempre soube, Uhum. Sempre soube. E ele chegou na família também com a mesma idade do Luiz, com 8 meses. E sempre soube, no caso dele foi totalmente diferente, porque naquela época, né, era diferente os processos. Se então, assim, hoje já é um pouco demorado, imagina naquela época, a burocracia, né? Naquela época, na verdade, era muito mais fácil para te falar a verdade. Porque contrário. naquela época não tinha tantas leis. E aí, eles entregavam as crianças. Tirava de uma casa e já às vezes a colocava mãe em não outra. queria ser... não tô querendo. Era mais ou menos isso, né, antigamente. Então, assim, no caso dele, o meu avô, a minha avó, conheciam os pais biológicos dele, né, os pais biológicos. E aí tinha toda essa... sabia da história dele todinha. Então, assim, era totalmente diferente. E aí, então, ele sempre soube.
E quando eu contei para ele do nosso processo, né, que nós estávamos indo conhecer o Luiz, esse foi um conselho dele, inclusive. Ele falou, olha, eu vou te dar só um conselho, nunca minta para ele, não esconda a verdade. Então, muito dos casos, né, que a gente vê de revolta, porque antigamente tinha isso, né, das crianças, dos adolescentes, quando se tornavam Mas adultos. porque era um tabu esse assunto, E era né? escondido. Hoje Sua vida ainda era uma é um mentira. pouco, mas antigamente era muito. Muito. Os pais não contavam. Não contavam, porque viam nisso um problema. E o que Você acontecia? sabe que, só assim, complementando, eu não tenho, tenho, mas ele hoje faleceu tudo. Mas um amigo meu de infância, da época, adolescência da escola, que ele era adotado. E ele descobriu que ele era adotado quando ele tinha mais ou menos uns 14 anos. Foi assim, ele foi pro psicólogo, ele brigou com os pais, com a irmã, saiu de casa, porque para ele era uma revolta absurda, tipo, ai, eu sou adotado. Como assim eu sou adotado? O problema, às vezes, não é a questão de ser adotado, é de ter vivido uma mentira. De não Esse saber, é o problema. né? Por que esconderam a E aí história foram da tentar pessoa? contar pra ele, aí ele queria saber quem eram os pais, e aí ficou pior. Fica pior, porque a pessoa vive uma mentira. E aí você não confia. Aí que confiança que você tem nos seus pais, se eles te esconderam. Porque ficou a aquilo verdade. assim, todo mundo em volta sabia, né? Porque eu fiquei adotado e eu não sabia. O traído, né? É a pessoa traída que todo mundo sabe, ele é o último a saber. E isso gera revolta mesmo. E antigamente acontecia muito isso. Então, no caso da minha família, do meu tio, não teve isso, porque sempre foi muito claro, tudo muito bem explicado. Então, nunca foi um segredo. A gente sempre falou sobre isso com naturalidade. Então, assim, nunca foi um problema. Então, ele me deu esse conselho, eu nunca esqueci. Então, a gente sempre tratou o assunto de adoção com o Luiz com naturalidade, trata, né? E vai tratar com naturalidade, nunca vai esconder, porque a história é dele, né? A gente tem que, quando a pessoa adota uma criança, essa criança vem com uma história. E a gente não pode ignorar essa história, porque faz parte dela. Não pertence. A história do Luiz antes de nós não nos pertence, tanto que eu não conto. As pessoas têm muita curiosidade de saber, né? Nossa, mas o que aconteceu para ele ter ido para adoção, Acho né? que também não é o caso, você conhece né? a mãe biológica, você sabe a história. Eu não tenho que contar para ninguém, essa história é dele. Aí quando ele crescer, você pode contar para ele. Eu vou contar e ele vai, se ele quiser contar, ele conta, se ele não quiser, ele não conta, ele vai fazer o que ele quiser com essa história. Mas até então eu não vou contar porque não me pertence. É uma história que é só dele, e se ele tiver algum problema com essa história, alguma revolta, alguma coisa pro futuro, eu aprendi que eu não tenho que sofrer com isso agora, sabe? Eu aprendi que eu tenho que apoiá-lo e sempre demonstrar para ele que estaremos do lado dele, independente do que aconteça. Se lá na frente ele tiver uma questão com essa história dele, que é só dele, nós seremos apoio. Eu e o pai dele seremos apoio. Estaremos aqui, ó. O que a gente sabe é isso, isso, isso. O que você quer fazer com essa informação, né? E é isso, é uma história que pertence a ele. A gente sempre vai trabalhar com verdade, de acordo com cada fase, né, que ele estiver vivendo, e nunca esconder, para justamente não acontecer isso, né? Ser o traído. Assim. Mas agora não tem como não te perguntar uma coisa. Até porque a gente tem vários casos, vamos dizer assim, mas a gente teve um que marcou muito a questão do preconceito. Que foi com a Giovanna Ebenck, né? E o marido dela, o Bruno, né? Glagliasso. De preconceito racista, né? o racismo, uma série de coisas, né? Você já sofreu com o Luiz? O Luiz já sofreu alguns episódios de racismo. E assim, não tem como, né? Outro dia eu vi, eu não lembro agora quem era, dando uma entrevista falando sobre isso, né? Uma pessoa preta dando uma entrevista, e ela falou, olha, não tem como uma pessoa preta, negra, falar que nunca sofreu racismo, porque infelizmente o racismo, ele tá em quase todos os lugares. Infelizmente. E as pessoas não... Eu só fui entender isso depois do Luiz. Porque aí eu precisei entender, né? O Luiz sofreu um racismo, assim, antes de chegar no Brasil. Com um comentário bem maldoso, assim, de uma pessoa próxima.
E aí, assim, ele não sabe o que aconteceu, mas eu sei, né? E aí, ali naquele momento, eu entendi, né, que era racismo, porque foi mais... Você pode contar? Mais escancarado, Ou assim. não? Eu não quero falar muito sobre esse caso, porque é uma pessoa muito próxima, mas a pessoa falou do nariz dele. E aí, isso foi um racismo... não é uma pessoa que eu tenho convívio mais, não tenho contato, mas enfim, essa pessoa falou do nariz dele. E isso, naquele momento, eu entendi, porque eu pensei, a gente sabe que vai ser, eu sei que vai ser difícil, mas foi assim, ele nem tinha chegado aqui ainda, ele ainda estava lá no Malawi. Vira uma foto, por exemplo, isso. e fizeram um comentário. Fez um comentário bem infeliz, assim, essa pessoa. E aí, e até então era um racismo que eu já entendia que existia. Falar mal, né, da pessoa ali, da característica dela. Agora, o racismo que eu não entendia que existia é aquele que, vou te dar mais ou menos uma situação que aconteceu. A gente já tinha chegado e aí uma pessoa, eu tava com o Luiz, ainda bebezinho e tal, e uma pessoa fez uns comentários, assim, ela não, aí é o racismo que eu não entendia, porque ele não é direto, entendeu? Ele não vai falar assim, da característica dele física. Mas é aquele que fala numa brincadeirinha, sabe? E aí ele tá em todos os lugares, essa brincadeirinha. Acha que pode, né? Acha que é legal e que, na verdade, não é legal. E essa pessoa, ela foi, não só racista, ela foi preconceituosa até com a adoção, sabe? Eu nem lembro, pra falar a verdade, eu graças a Deus, algumas coisas, minha memória é um pouco Você não guarda, ruim, né? Eu nem guardo, eu esqueci, passou. Mas naquele momento que eu estava com o Luiz, que ela fez esses comentários que foram infelizes, assim, tanto quanto a adoção, tanto quanto ele, né, racismo, assim, eu só fiquei desconfortável naquela situação. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu só queria sair dali com o Luiz. O Luiz tinha quanto tempo? Um ano, ele tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar. Tinha umas 2 semanas. Ou seja, você sofreu um pouco antes e aqui, assim que você chegou já... Aí... eu falei, gente, mas tava uma coisa me incomodando naquele assunto, e eu não tava entendendo o que era. Porque às vezes você demora para cair a ficha. Será que é isso mesmo, né? Que tá acontecendo? Eu não entendia o que era. Porque até então, é o que eu te falei, a gente acha que é só o xingamento, que fica muito explícito, que é o que a gente vê muito, que as pessoas expõem, né? E aí eu falei, nossa, mas que situação. E aí tava eu, minha mãe e minha irmã, a gente ficou desconfortável, a gente saiu dali, eu falei, mas que situação chata, eu fiquei muito desconfortável, eu queria sair dali. Aí a gente foi conversar sobre o que aconteceu, eu falei, gente, o Luiz acabou de sofrer um episódio de racismo aqui, e também um preconceito com a adoção, né? E aí veio de um lugar, assim, de uma pessoa que eu conhecia, mas não tenho contato, só conhecia, lá da minha cidade, nunca mais vi também. Mas, enfim, acontece, na internet acontece, comentários eu imagino super que na maldosos. internet é muito mais, porque a internet, primeiro, gente, que eu falo que a internet hoje é terra de ninguém. De ninguém, Então, e as pessoas por trás do A gente celular não ou de um computador, parece que ganham um superpoder, né? E se acham no direito de sair julgando tudo e qualquer situação, é opinião, e vai lá. Gente, eu sou da seguinte opinião. Se não vai agregar em nada, fica quieto. Fica quieto. Por que você vai lá fazer um comentário maldoso? O que você ganha tendencioso, com isso, né? Exato. Gente, não, fica quieto. Tem Se você não concorda, ok, pula. Deixa de seguir, faz alguma coisa. Agora, o preconceito não dá. Agora, o problema é esse. O problema é que a internet, sei lá, e vomitar o que você quiser vomitar, já é horrível. Agora, a pessoa cometeu um crime, é pior ainda. Nossa Senhora. Porque aí, eu tô falando assim, de comentários muito maldosos, racistas. Nos seus vídeos, por exemplo. Principalmente algum vídeo que tenha o Luiz, E como é que você lida com isso? O que você faz? Você sociais, apaga, você responde? É muito complicado, porque nas redes sociais a gente não tem tanto amparo. Ultimamente, assim, eu ando ignorando, apagando, porque me tira muito do sério. Eu imagino. E aí, algumas vezes eu denuncio na plataforma, mas não resolve muita coisa. Não resolve.
Já denunciei vários Você lembra alguns, comentários. assim, que você poderia citar? Eu acho legal Nossa. falar pra quem tá em casa assim, até porque, gente, de verdade, tem pessoas que às vezes acham que não tá fazendo maldade nenhuma ali, né? Não, mas eu acho que tem umas que sabem sim, sabia? Proposital, né? Proposital, porque aí, às vezes você entra, o perfil não é nem verdadeiro. Ah, então A é maioria das hater. vezes é fake. Uhum. E aí são perfis Usa que só pra isso. só pra isso. Meu São Deus. pessoas que estão ali só pra isso. Então, assim, tem comentários muitas vezes maldosos com a adoção também, né? Tipo, nossa, é filho do vizinho. Você tá brincando? Aham, tem muito. Porque aí fala assim, teve uma vez que teve muito comentário disso, que era tipo assim, falando, né? Porque a criança é preta e a mãe branca. E já começam a falar, nossa, mas tem alguma coisa de errado aí, né? O vizinho não sei o quê. Sabe esse tipo de comentário? E aí você entra e é perfil fake. E aí, fora os comentários que são muito racistas mesmo, que são maldosos. Aí, geralmente, eu já apago, porque às vezes denunciar não resolve. Eu já denunciei muitos perfis, eu tenho muitas. E eu fico muito chateada com isso, porque Eu imagino. às vezes, nas plataformas, você é banido por uma coisa Nossa. tão à toa. Eu já fui banida, assim, por postar um vídeo, aí você entra com recurso e depois eles voltam atrás, né? Eu posto lá um vídeo, sei lá, aleatório, assim, coloca que você teve nudez, sei lá. Eu não E posto não tem nada. eu não posto nada de questão de nudez. Eu tenho todo o cuidado de não postar a Luiz em banho. Quando eu posto, ele tá na banheirinha, só aparece a cabecinha. Então, eu tenho todo cuidado com essas coisas. Mas já aconteceu de ser banido algum vídeo meu. E às vezes você é banido por coisas tão pequenas. E essas pessoas que tinham que ser bloqueadas que na tinham que ser internet, expulsas da né? rede social, estão lá. E não acontece nada. Não acontece nada. Aí você denuncia, aí aparece lá que não encontramos nada que viole as diretrizes, não sei o quê. Gente, mas é um comentário que isso. é crime. Aí, às vezes, eu mando print, eu pego o print, aí eu vou até o fim, sabe? Mandando dentro da plataforma. Mas, geralmente, eu fico até com assim, eu fico pensando se... Será que são adultos? Eu já pensei muito sobre isso. Será que são adolescentes? Será que os pais sabem o que esses adolescentes falam nas redes sociais, né? Mas, enfim, na internet é isso. Você tá exposto ali e, infelizmente, sujeito a... Eu acho que é um sentimento de dó dessas pessoas. Porque são pessoas tão vazias. Tão... Ai, nem sei se a gente chama de ser humano, Não, eu falo. porque ter a capacidade de fazer algo, é aquilo que eu te falei, cara, uma maldade, um crime como esse. Primeiro, você ter tempo de parar, ir lá e escrever alguma coisa que você vai... Cara, pra quê? Pra quê? Não a é? troco de quê? A troco de quê? E geralmente é tão triste pensar que nessas pessoas, quando você fala assim de ter dó, eu penso assim, é tão triste que essa pessoa, ela não tem a coragem nem de colocar a própria foto. Não. Ela vive atrás de um perfil que não existe, de uma foto que não existe. Vivendo uma mentira, É um mundo que sabe? não existe, né? Então... Não vale a pena. Não vale a pena, geralmente, discutir. Então, muitas das vezes, eu simplesmente deleto. Às vezes, pega a gente num dia ruim, né? Às vezes, você quer responder. Porque também a gente não tem sangue de barata, não tem sangue né? de barata. E tem dia que você entra, tem 1000 comentários. Nossa. Você vai direto naquele. É o que cai, é o primeiro. Eles falam, não tô lendo isso. Aí me deixa mal, às vezes, sabia? Não vou mentir, não. Aí eu apago, falando, não vou gastar minha energia nisso, vou concentrar em outras coisas. Aí tem hora, já tive vontade de parar, pra te falar a verdade. Teve algumas vezes, falei, gente, não dá isso aqui. Aí depois eu penso que eu recebo muito mais. Eu ia entrar nisso agora. Agora, e o lado bom? Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas ali que, primeiro, que são apaixonados por vocês, né? Então, de acompanhar ali tudo. Mas que também você, com certeza, mudou a vida de muitas pessoas ali, agregando de alguma forma as coisas boas, o amor, o que é real de contar a sua história, do que é realmente ser mãe. Né? Porque quebrar tabus, preconceitos. Isso. Então, eu acho que tem muito mais o lado bom do que o ruim. Com certeza. É porque a gente... por isso que eu falo, às vezes é melhor apagar e concentrar nas coisas boas, Exato. né? Porque, de fato, é muito mais positivo. Tanto pensando
mudou a minha vida, né? Eu não posso negar isso também, que mudou totalmente a minha vida. Agora eu faço disso meu trabalho. Então, assim, eu O que você gosto do que eu fazia antes? faço. Eu era decoradora de eventos lá em Minas antes da pandemia, né? Aí depois veio a Depois pandemia, mudou acabou o tudo, evento, não sei o evento, quê. Aí eu não quis recomeçar, e aí logo veio essa oportunidade. Então, assim, eu faço disso meu trabalho. Eu consigo conciliar o meu trabalho com a maternidade, que para mim é maravilhoso. Então, assim, de uma certa forma, o meu trabalho é a minha vida. Porque é a minha vida Você pessoal vive o Luiz também, né? ali e vai Isso, eu contando, conseguir né? conciliar isso para mim, eu acho um grande privilégio. Porque quantas mães... Eu sei que muitas mães, o trabalho da maternidade, estar em casa com criança é cansativo, é um trabalhão. Então, assim, quantas E mães muitas não têm gostariam dessa oportunidade, oportunidade de exato. conciliar o trabalho com a maternidade, né? Muitas mães se culpam, às vezes, por sair de casa para trabalhar e deixar o filho Quem com outra nunca? pessoa. Então, eu sei que faz parte, né, da maternidade. E é um grande privilégio poder conciliar isso. Porque eu queria muito conciliar isso. E, assim, tem muitos benefícios além disso, né? Que é impactar a vida de outras pessoas. Nós já ajudamos alguns casais no processo de adoção, sabe? De ligar com pessoas, ter contatos legais, assim, com pessoas. De orientar mesmo. Vocês viveram isso, no processo. Né? Então, assim, fora que muitas vezes eu recebo mensagens. Eu ia te perguntar agora, você tem algum relato que te marcou, assim, que te emocionou? Nossa, muitos. Você lembra algum para contar pra gente? Eu vou tentar trazer algumas situações, eu não lembro o relato em si, mas tem vários casos, assim, que eu leio, as pessoas dizendo, nossa, mas hoje eu tava tão, tão triste. Aí eu entro aqui no Instagram e eu vou ver os vídeos do Luiz, eu vou ver o vídeo de vocês e alegra meu dia, melhora meu dia. Às vezes tem gente que fala que salva o vídeo para depois, quando tá querendo assistir ou só distrair um pouquinho, ver uma coisa boa para melhorar o dia dela, ela assiste um vídeo nosso. Então, assim, teve um dia que uma seguidora mandou uma mensagem falando que ela tinha, acho que perdido o cachorrinho, não sei. Ela falou que só chorava, que ela estava muito mal. E aí, o que fez o dia dela melhorar foi assistir uns vídeos nossos, que aí ela ficou bem, ela ficou melhor. Fora, assim, né, os casos das pessoas que estão no processo de adoção e que se inspiram, né, que às vezes se inspiram na nossa história. E vê que é possível, né? Que é possível, isso. Fora também, um relato que eu gosto muito, assim, de receber, de filhos que foram adotados, que hoje já são adultos, né, e aí quando eles assistem os nossos vídeos, aí eles mandam mensagem, e eles falam, nossa, é muito bom ver a maneira que vocês estão criando o Luiz, que vocês estão contando para ele a história dele. Então, assim, é um feedback que é muito gostoso de ler, porque eu fico pensando que é o que eu queria que o Luiz falasse lá na frente, porque às vezes a pessoa vem e fala assim, nossa, eu sou muito feliz com a minha família, que veio através da adoção, então eu vejo vocês, eu fico lembrando da minha história, então assim, eu gostaria que lá na frente o Luiz também falasse, nossa, eu sou muito feliz com a minha família, com a maneira que eles me criaram, então assim, quando eu tenho um feedback assim também de pessoas que foram adotadas, para mim assim, é muito maravilhoso, sério, e eu recebo muitas mensagens de pessoas que foram adotadas, que tem ou então mães também, né, por adoção, mães que adotaram, que vêm dar um relato da história delas, então assim, é muito, muito legal mesmo. Tem muito lado positivo, não tem como. E é isso que faz permanecer, porque se eu fosse pegar na parte ruim... Não, isso aí a gente deleta, gente. É pessoa de mal com a vida, não tem um propósito, não tem Deus, né? Começa aí, já não tem Deus na sua vida, porque não é possível, né? Ser desse nível, assim. E principalmente porque, às vezes, a pessoa tá jogando uma energia negativa numa criança, às vezes, sabe? Você pensa, que essa pessoa tem no coração dela? Capaz de fazer isso com uma criança. Vir aqui destilar um ódio que ela não é capaz, né? Situação. Patrícia, adorei te receber aqui. Imagina. E conhecer um pouquinho mais, né, sua história. Eu conheço você há pouco tempo. Aí comecei a te acompanhar e eu fiquei, como todo mundo, quando chega lá, a gente fica encantado, gente. Então, você que tá aqui, siga a Patrícia lá no Instagram, no TikTok, para você conhecer mais um pouquinho da rotina dela com o Luiz, que é muito gostoso. E é isso mesmo, a gente Bom, eu pelo menos quando tô passando eu vejo, deixa eu ver. Eu já clico,
até te falei do último, né? Que você Aham, tentou fazer uma pegadinha com que não ele deu e ele certo. foi mais esperto que você. Foi ontem que eu postei esse. É super Aí eu esperto. assisti inteiro. Falei, gente, ele tem 4 anos. É muito esperto. Pior que ele parece que ele nasceu pra isso, né? Ele tem uma desenvoltura com a câmera. Um carisma. Não, e não é só carisma. com a câmera, pessoalmente É. também. Uma Ele é uma gracinha, graça. sorridente com todo mundo, super Uhum. dado, assim. É muito gostoso ver. Ai, E obrigada. parabéns por como a forma que você soube e vem conduzindo, né? Eu acho que Uhum. isso é aquilo, o impactar, né? O tanto de mulheres e vidas assim que vocês vêm impactando, não só com a questão da adoção, mas também na questão do amor, Uhum. do dia a dia, do ser mãe. E é isso que é para isso que a gente está aqui, né? Sim, A gente tem que fazer a nossa diferença, deixar nosso legado, fazer a tem um diferença propósito, né? boa na vida das pessoas. E eu acho que é o que você vem conduzindo muito bem aí com as redes sociais. Parabéns. Obrigada. Fico feliz com sua mensagem, porque acho que esse é meu propósito mesmo. Quando começou a dar certo na internet, a primeira pergunta que eu me fiz é qual vai ser o meu propósito aqui? Eu não quero estar aqui em vão, não quero usar esse espaço para futilidades, eu quero usar Que a gente vê pra... tanto hoje, né? É, Hoje tão perdida essa internet. Se fala, tem tem de coisas que aparecem e fala, tudo. meu Deus, o que que eu tô vendo isso Tem de aqui? tudo. E ok, um pouco de futilidade para a vida de Mas não cada só um, mas não só isso, isso, né? Isso entendeu? aí tem que ser um Não só equilíbrio isso. ali, Então, eu uma queria regra. encontrar um espaço para ser real mesmo e para ter um propósito que fosse melhorar mesmo, mudar a vida de alguém. E já conseguir de uma ou duas pessoas já tá ótimo. E é isso. E vem conseguindo de muita gente, pode ter certeza. Amém. E obrigada por compartilhar um pouco a sua Obrigada. história, a gente conhecer um pouquinho mais a fundo. Olha, passamos bem o horário, mas rendia. A gente tinha que fazer um outro, depois a gente ia Tem que falar fazer outra outro, parte, que porque ficou outra parte. muita coisa a gente tem que resumir. Eu imagino. Vamos combinar outra vida. Vamos. Tá ótimo. E obrigada mais uma vez, viu, Imagina. pela sua participação aqui com a gente no canal. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada. Pessoal, obrigada aí pela sua audiência, você que está com a gente aqui até agora. E vendo tantas coisas boas. A gente só fala de coisa boa aqui, viu, Patrícia? Aqui não tem notícia ruim. Pode vasculhar que você não acha Fiquei coisa ruim. feliz Você de acha estar só aqui, coisa viu? boa, histórias que inspiram, reportagens legais. Porque é isso que a gente tem que fazer. Muito bom. Elevar, né? E somar na vida das pessoas. Porque se não estiver somando, gente, ó, tchau. Tchau, nem fica aqui, nem aparece. Não vai fazer nada na sua vida. Você tem que somar na vida das pessoas e deixar seu legado, as coisas boas, isso. né? É isso. E é isso, gente. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.